Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já aproveitaram esse tempinho já para tomar água, ir ao banheiro, fazer aquele lanchinho? Descansaram? Espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, a nossa parte 2 aí do dia, certo? Teremos aula agora de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre o índio ontem e o indígena hoje, né? Então, o índio ontem e hoje. Ah, Pro, mas por que você falou indígena? A gente vai falar sobre isso, sobre o uso desse termo índio, que não é muito agradável para eles, certo? Mas o índio é só isso? Isso o quê? Vamos ver o que é? Pena na cabeça, pintura no rosto, dança na floresta, na mão seu arco e flecha. Esse é o índio que tem o seu orgulho, faz o seu batuque e faz o seu barulho. Pena na cabeça, pintura no rosto, dança na floresta, na mão seu arco e flecha. Esse é o índio que tem o seu orgulho, faz o seu batuque e faz o seu barulho. Na aula de hoje estudaremos os índios de ontem e os indígenas de hoje, a forma estereotipada e preconceituosa presente nas relações indígenas e não indígenas, a organização social e política e as características e peculiaridades dos povos indígenas. Por que que a gente deve utilizar o termo indígena e não índios para se referir a esses povos? O primeiro contato que os portugueses tiveram com esses povos indígenas foi lá em 1500, né? E aí a gente tem uma pequena charge sobre isso, onde tem ô de casa, tem gente. O que significa isso? Quando os portugueses vieram ao Brasil, né, que a gente viu muito nos livros de história, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, e a gente hoje sabe que não foi nada disso. Porque descobrir algo significa ver algo que ninguém nunca viu ou encontrar algo que ninguém nunca teve contato. E quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui já moravam já essas populações indígenas, né? E isso aconteceu lá em 1500, que foi o primeiro contato que se teve com as populações indígenas. Aquele índio que foi né, que foi descrito, desculpe, por Pero Vaz de Caminha, foi aquele índio que andava nu, que andava com pena na cabeça, que andava com a pele pintada. Esse índio era aquele índio de lá de 1500. E, infelizmente, nós já estamos em quê? 2021. E as pessoas continuam tendo a mesma imagem daquele índio com o índio de hoje, o indígena de hoje, né? E eles mudaram. Hoje eles se vestem sim, eles vão para as universidades, eles tentam preservar assim a sua cultura, porém eles também inovaram, assim como a gente vem inovando a cada tempo, certo? Eles têm acesso aos meios de comunicação, sim. Nós também temos que entender que existem várias populações indígenas. Quando ele retratou lá, Pero Vaz de Caminha, ele retratou esse indígena em 1500, ele descreveu um índio como se fosse todas as outras populações indígenas. Nós temos vários indígenas, não existe só o índio. Aquele índio que andava nu, que andava com pena na cabeça, que pintava o seu rosto, que fazia o barulho. Não existe mais essa termologia, né? Pelo menos não deveria existir para descrever
todas as populações indígenas como se fosse um único tipo, que seria aquele índio de lá de 1500. E como é que vocês veem os índios hoje? Como é que vocês veem o índio? Vocês veem o índio como o índio de ontem, assim, que mora na oca, né, que anda nu, com pena na cabeça, com o rosto aí pintado, ou vocês veem o índio de forma mais atenada, já com tênis, olha, calça, né, bebendo refrigerante aí, ouvindo música, tendo acesso à internet, e aos mais diversificados meios de comunicação, já sentadinho aí numa poltrona. A gente precisa entender que essas populações indígenas, elas se diferenciam, né, entre si ali. Há diferenças, há várias populações indígenas que têm culturas diferentes, não é um único tipo de cultura, não. E esse índio lá de 1500 não existe mais hoje. Houveram, sim, inovações. Tem o índio que ainda mora na floresta? Tem sim esse índio que mora na floresta, né? Mas esse mesmo índio que mora na floresta, hoje ele tem acesso à saúde, hoje ele tem acesso à educação, hoje muitos desses índios já estão nas universidades, certo? Então a gente tem que entender que houveram mudanças e parar de criar ter esse preconceito com o índio e estereotipar, né, esse índio como se fosse aquele índio de lá de 1500, né? E eu trouxe para vocês aqui uma música que vai falar um pouquinho sobre as influências indígenas. Não precisa. Quando seu Cabral aqui chegou, eles já estavam bem aqui. Suas terras eram sua riqueza, seu grande tesouro, a natureza. Nossa herança cultural é muito rica e muito devemos ao povo indígena. Hábitos, costumes, alimentação, palavras, brincadeiras de montão. Índio quer apito, índio quer direitos, quer valorização. Índio quer respeito, índio quer apito, índio quer direitos, quer valorização. Índio quer respeito. Descansar na rede é muito bom. Muitas palavras vêm do seu povo, sim. Pipoca, mingau, milho e abacaxi, peteca, maracá e açaí. Na mata ou dentro da cidade, índio quer respeito de verdade. Dia 19 de abril é o dia do índio no Brasil. Índio quer apito, índio quer direitos, quer valorização. Índio quer respeito, índio quer apito, índio quer direitos, quer valorização. Índio quer respeito. E aí, nós vamos ver aqui 5 ideias equivocadas sobre os índios, né? Que foi aí um texto produzido por José Ribamar Bessa, e a gente vai ver cada uma dessas ideias. A primeira ideia aí é sobre o índio, que o índio é genérico. O que significa isso? Todos os índios são iguais. A primeira ideia que a maioria dos brasileiros tem sobre os índios é que eles constituem um único, né, bloco aí com a mesma cultura, compartilhando as mesmas crenças, a mesma língua, e isso é um mito, né? Nós temos várias populações indígenas e essas populações, cada uma tem a sua cultura, cada uma tem a sua língua, cada uma tem as suas crenças. Então a gente costuma colocar esse índio como genérico, né? Todo índio é igual.
E uma das falhas acontece quando a gente comemora, por exemplo, o dia 19 de abril, e a gente coloca aquele índio lá de 1500, né, representando todas as populações indígenas que a gente tem hoje. Por isso que eles não gostam de utilizar esse termo índio, porque esse índio remete o quê? Aquele ser que foi descrito lá em 1500 por Pero Vaz de Caminha e que fez com que eles se tornassem, as populações indígenas se tornassem o índio genérico, né? Onde todos são iguais. E isso é um mito. Essa é uma ideia equivocada que reduz culturas tão diferenciadas a uma entidade supraétnica, como se fosse uma única cultura, né? Outro mito também que acontece é quando a gente tem aí como culturas atrasadas, né? As populações indígenas como culturas atrasadas. Essa é a segunda ideia equivocada, que é considerar as culturas indígenas como atrasadas e primitivas, como se eles vivessem ainda naquela época de 1500 e não tivessem se inovado em nada. Os povos indígenas, eles produzem saberes, eles produzem ciência, arte, tem uma arte refinada, né? Literatura, poesia, música, religião, eles produzem tudo isso. Suas culturas, elas não são atrasadas, como ficou por muito tempo aí, né? Pensando que os colonizadores, né? Lá naquela época, como pensaram os colonizadores, e como ainda pensa muita gente hoje, ignorante. E quando a gente vai lá no dia 19 de abril relembrar essa cultura indígena, né? Falar sobre os índios, a gente pega só aquela cultura lá de 1500, observando aí os escritos portugueses, né? Desrespeitando aí a cultura real indígena. Outro equívoco, culturas congeladas. Esse é o terceiro equívoco, né? O congelamento das culturas indígenas, né? Enfiaram na cabeça da maioria dos brasileiros uma imagem de como se vê o índio, que é nu ou com tanga, né? No meio da floresta, com arco e flecha, se alimenta da pesca, da caça, tal qual foi descrito por Pero Vaz de Caminha lá em 1500. É o terceiro equívoco que se tem. Quando o índio ele não se enquadra nessa imagem, vem logo a reação. Ah, não é mais índio. Na cabeça dessas pessoas, o índio autêntico seria o índio do papel lá da carta de Pero Vaz de Caminha e não aquele índio de carne e osso que convive conosco, né? Que está hoje no meio de nós. Então, se esse índio ele não veste, não usa pena ou ele não veste tanga ou anda nu, ele não é considerado mais índio. Isso é um equívoco, né? A gente precisa enxergar essas populações tal qual elas são hoje, não como foram descritas por Pero Vaz de Caminha, certo? Aí nós temos aqui um governador da Amazônia, que em 1958, Gilberto Mestrinho, o nome dele, ele disse o seguinte: esses aí não são mais índios, já estão de calça e camisa, já estão usando óculos e relógios, já estão falando português. Não são mais índios. Ele disse isso hoje, ele disse isso lá em 1958, quando ele era contra que se desse, né, terras para limitar essas terras aí para os povos indígenas. Mas e aí? Existem ex-índios? O governador Gilberto Mestrinho, por exemplo, para impedir a demarcação de terras indígenas, foi o que eu disse para vocês, veio com esse papo mole que reforça ainda mais preconceito. Por quê? Porque ele vê o índio como aquele índio lá de Pero Vaz de Caminha, como um índio genérico. Ele criou uma nova categoria que é desconhecida pela etnologia dos ex-índios. Não existem ex-índios. E quando há essa demarcação das terras indígenas, seria por quê? Seria uma forma de respeito a essas populações, uma vez que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles já estavam aqui. Então, as terras brasileiras estavam sob o comando das populações indígenas, eram deles essas terras, né? Então, vieram aí povos como Portugal, inicialmente, depois outros povos, Espanha, Holanda, os japoneses, né? Dentre vários outros imigrantes que a gente teve aí durante a nossa história. Mas o fato é de que
quem chegou primeiro, quem estava aqui primeiro, foram as populações indígenas, e isso precisa ser respeitado, e não existe ex-índios, né? Índio é índio e pronto, né? E aí nós temos os descendentes deles, que claro que vai ocorrendo inovações, eles vão tendo acesso à tecnologia, educação, saúde, vai se modificando, mas não deixam de ser índios, certo? O escritor mexicano Otávio Paz escreveu com muita propriedade que as civilizações não são fortalezas, mas encruzilhadas. Ninguém vive isolado absolutamente, fechado entre muros de uma fortaleza. Historicamente, cada povo mantém contato com outros povos. Em qualquer caso, os povos se influenciam mutuamente. Então, por exemplo, as populações indígenas, entre elas e com os imigrantes, né, com nós, né, que somos descendentes aí, a mistura de vários povos, africanos, indígenas, portugueses, espanhóis, italianos, entre vários outros povos que vieram ao Brasil, né? Hoje, a gente tem uma cultura, a gente fala que o Brasil é um país multicultural, porque vai misturar aí várias culturas, e essas culturas elas vão se influenciando mutuamente, né? Nós temos palavras indígenas que faz parte aí do nosso vocabulário, né? Do português. Nós temos alimentos que foram obtidos aí para a gente a partir de quê? Da cultura indígena também, assim como a nossa cultura também vão influenciar, as nossas culturas, são várias culturas, vão influenciar aí essas populações indígenas também, e entre elas também, uma vez que cada população indígena tem uma cultura diferente. Quarto, os índios pertencem ao passado, é o quarto equívoco, que consiste em achar que os índios fazem parte do passado do Brasil. E não, eles fazem parte também do nosso presente. Os índios, é verdade, estão encravados no nosso passado, mas integram no Brasil moderno também. E não é possível a gente imaginar o Brasil no futuro sem a riqueza das culturas indígenas. Se isso ocorresse, o Brasil ficaria pobre, né? Muito pobre, muito feio, muito feio. E 5, o brasileiro não é índio. Olha só, o brasileiro não é índio. Por último, esse é o quinto equívoco, que seria de não considerar o brasileiro aí como índio, né? O brasileiro não é índio. Considerar a existência do índio, não considerar essa existência do índio na formação da nossa identidade. Há 500 anos atrás não existia um planeta. É tanto que a história do Brasil ela é contada como se o Brasil iniciasse só com a vinda dos portugueses. E antes de 1500 não existisse nada, não tinha ninguém aqui, desconsiderando totalmente a cultura desses povos indígenas que já habitavam já o Brasil, né, já moravam aqui no Brasil, que apresentam culturas diferenciadas, uma vez que a gente não está falando de um povo indígena, a gente está falando de povos indígenas. Quando Pero Vaz de Caminha descreveu essa população indígena, o índio naquela época, ele descreveu o primeiro que ele teve contato, que era os índios que estavam ali na costa. Mas no interior do Brasil também se tinha índios, né? Então, há um desrespeito em relação à história do Brasil quando se desconsidera para a formação da identidade do povo brasileiro essa história que aconteceu antes de 1500. Como os europeus dominaram a política e militarmente os demais povos, a tendência do brasileiro hoje é se identificar apenas com o vencedor, que seria quem? Os europeus, né? A matriz europeia, ignorando aí as culturas africanas e indígenas. Então, essas 5 ideias equivocadas são quais? Primeiro, o índio é genérico, né? Todo índio é igual. Culturas atrasadas, como se eles estivessem ainda com aquela cultura lá de 1500, culturas congeladas. Os índios pertencem ao passado, e não é. Existe o índio no presente também, essas populações indígenas, né? E o brasileiro não é índio. Olha só. Que também é desconsiderar a nossa cultura. Mas qual a diferença entre índio e indígena? Índio
significa descendente ou morador de uma tribo indígena. E indígena significa etnia, denominação de um povoado de índios. Quando a gente utiliza o termo índio, a gente generaliza, né? Coloca o índio como se fosse algo genérico. E quando a gente utiliza a população indígena, a gente já entende que há culturas, né, diferentes aí entre essas populações. Então, o termo índio, além de reforçar o estereotipo, né, o estereótipo, na verdade, de que todos os povos indígenas são iguais, reforça uma ideia de que são seres do passado ou selvagens. Tratar como indígena vai valorizar a diversidade da cultura que há em todos os povos originários da população das Américas. E aqui eu trouxe para vocês um vídeo onde nós retrataremos aqui intelectuais indígenas combatem a falta de conhecimento sobre os seus povos. E é justamente sobre isso, né? A gente falar sobre as populações indígenas e não utilizar o termo aí genérico índio. Vamos ouvir o vídeo? A pessoa disse, mas os índios não fazem música, eles só dançam. Eles só batem o pé. Os índios não fazem música, eu fiquei pensando. Os índios fazem música e são exímios, são grandes compositores, são grandes poetas, porque a poesia acontece todo dia na vivência do pular na água, da tardinha que vai se indo, da canoa que está balançando no banzeiro, do barranco que desce com a batida do solapamento das águas ou das marés. Então, tudo isso é poesia para o indígena. Sani supitashi raritama sanine De uma forma geral, os povos indígenas eles são frutos da oralidade. Todos os ensinamentos eram passados através de contação de histórias. Quando você entende, compreende e passa a saber a história de quem lhe gerou, você passa a conhecer e a entender sua própria história, o seu modo de vida, de pensar, de sentir. A sociedade brasileira ela tem pouco conhecimento sobre os nossos povos. Esse é um dado que precisa estar muito claro quando a gente fala em conscientizar a sociedade brasileira sobre os povos indígenas. A literatura ela tem um papel assim, militante, fundamental, importantíssimo, no esclarecimento desses equívocos todos. Então, eu costumo dizer que a literatura que nós fazemos, que nós produzimos, uma literatura engajada, porque ela tem um papel fundamental em transformar um pensamento equivocado num pensamento real. Muita coisa do que foi escrita sobre os povos indígenas foi sempre escrita por um olhar de pesquisador, de alguém que vem de fora, de alguém que vai estudar. Hoje, através dos livros, através do advento da literatura indígena, desse movimento que já acontece aproximadamente uns 30 anos, né, nasceram os escritores indígenas que estão escrevendo a sua própria história, estão escrevendo a história do seu povo. A literatura, os livros não é uma tecnologia dos povos indígenas, mas podemos muito bem nos valer dela para que ela seja um instrumento a mais de preservação da memória dos nossos povos. Toda a nossa riqueza material e imaterial, né, que os povos indígenas carregam consigo, isso tem sido muito desprezado, tem sido muito mal compreendido pela sociedade como um todo, porque a sociedade brasileira foi educada a pensar o índio como um ser do passado, como um ser do princípio, da história, e a sociedade brasileira como um todo aceitou meio que pacificamente esse tipo de abordagem e acabou não questionando muito, de modo que os indígenas ficaram escravos desse passado memorial brasileiro, nunca são colocados
como seres do presente, os seres da nossa contemporaneidade. O conhecimento que é chamado de conhecimento científico sempre tratou historicamente os nossos saberes como saberes inferiores. E, nesse sentido, a escola e as instituições escolares têm promovido uma coisa que o Boaventura Santos chama de epistemicídio, né? Na verdade é isso, os conhecimentos indígenas estão sendo totalmente exterminados por conta de um outro conhecimento que vem de fora. Os livros de história são extremamente perniciosos para as tradições indígenas, particularmente, porque eles ensinam, né, quem cria ensina, obviamente, que tudo começou aqui em 1500. E os milhares de anos anteriores a 1500 são totalmente silenciados, apagados, ignorados, e a história não lida com isso. Os portugueses e os europeus admitem que tinham pessoas aqui que eles, inclusive, tiveram muita dificuldade, eles, europeus, dificuldade de nos reconhecer enquanto humanos. E quando nos reconheceram como humanos, eles identificaram todos nós com um único rótulo, são índios. Então, esse nome, esse apelido índio, que os livros didáticos reproduzem, definitivamente não representam a nossa diversidade. À medida que o diálogo, o debate não acontece, logicamente que as pessoas ficam ignorantes em relação a essa temática indígena, e o resultado disso é que os preconceitos, as discriminações, né, e tudo que foi feito historicamente vai sendo reproduzido. Crianças, os jovens, os adultos continuam, né, achando que o lugar do índio não é na cidade, definitivamente. Índio não pode usar celular, índio não pode usar roupa. Eu acho uma contradição muito grande. Esses preconceitos, eles são reproduzidos, e no final das contas a gente chega a uma situação de um país que definitivamente não é o país da democracia racial, é o país do racismo cordial. Nós pisamos na nossa própria história quando a gente se trata com preconceito a história do outro. E quem é esse outro? É o indígena, é o negro, que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Os primeiros a pisar um solo, e os primeiros a fazer música, e os primeiros a tocar instrumentos que a própria natureza não dava. O que dizer das flautas indígenas, construídas de bambu, de madeira? O que dizer dos tambores? O que dizer das maracas? A maraca, que ela é feita de cabaça ou de cuia, dentro dela vai sementes, ou de tento, ou sementes menores, colhidas na própria natureza, e o cabo é feito de madeira. Então, essa referência da cuia, da madeira e das sementes, elas representam, elas têm uma força tamanha que as pessoas não conseguem entender a força de uma maraca. Quando ela é balançada, ela abre um canal que liga o mundo espiritual ao mundo físico. Ainda hoje repercute aquela lógica assim, tem muita terra para pouco índio. Né? Para que índio precisa de terra se índio é preguiçoso e não planta? Fica o dia inteiro tomando açaí, namorando e deitado na rede. Né? Vamos transformar essas terras em terras produtivas. Vamos liberar mais terra para a produção de soja. E aí os indígenas são o tempo todo pressionados nesse sentido. A população definitivamente não ganha, porque não tem nem soja nos mercados brasileiros. Nas grandes cidades até a gente encontra com alguma dificuldade, mas nas cidades pequenas a gente não encontra soja. Tudo muito contraditório. Agronegócio é um nome muito bonito e é um nome ideológico para identificar uma prática histórica, que é uma prática do latifúndio, da exploração e da monocultura no país. Então só muda o nome, né? Agora não é mais capitania hereditária, não é mais sesmaria, não é mais latifúndio, agora é agronegócio o nome da coisa. E aí a gente vê que da escravidão indígena e africana, as colheitadeiras movidas por satélite, no final das contas, permanece a opressão, a violência contra os nossos povos, a expropriação e o extermínio, né? Uma política genocida que definitivamente não recua. Subiritama Wipinani Sapukatara Mukitanawa Indatana Sikue. Pronto, agora é a sua vez. O que vocês vão fazer? Vocês vão construir essa tabelinha aí no caderno de vocês e vocês vão colocar nessa tabela
o que eu já sabia, o que vocês já sabiam a respeito aí dessas populações indígenas, do uso da termologia índio? O que foi novidade aí nessa aula a respeito desse assunto? Como é que vocês abordavam os conteúdos relativos à história e à cultura indígena antes, né? E como vocês irão abordá-los a partir de agora, aqui nesse outro espaço, certo? Isso vocês vão fazer aí no caderno de Ciências Humanas, o caderno de História, certo, gente? A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Se vocês sentirem qualquer dúvida em relação a esse assunto, vocês podem estar revendo essas aulas no nosso canal do YouTube, o canal da Secretaria Municipal, né, de Feira de Santana, no YouTube, que é o canal SEDUC de Feira de Santana, certo? Tanto essa aula quanto as outras aulas, certo? Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, se vocês perderam alguma aula, ou se vocês querem assistir novamente porque não compreendeu o assunto direitinho. Então, vão lá e assistam. E não deixem de fazer essas atividades, certo? Pegue o percurso pedagógico, leia direitinho as atividades, orientações que foram dadas aí por seus professores, certo? E entregue às escolas de vocês, que os professores irão fazer as devidas correções. Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.